Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do WoW Podcast. Hoje eu vou conversar com um cara extremamente incrível. Ele é professor, advogado, expert em tokenização e também de vez em quando ele faz uns hobbyzinhos de música, hein, gente? Vou conversar com ele, Fernando Lopes. Fernando, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Sinta-se à vontade. Eu que agradeço, fico muito feliz e agradeço aí os elogios, depois a gente acerta lá. Olha, agora há pouco eu tava vendo um vídeo aqui e vi que você manda muito bem da guitarra, né? Então, é uma longa história, né? Eu comecei a estudar música com 8 anos, e aí com 12 anos eu já dava aula de música e comecei a dar aula em escola em Curitiba com 14 anos. Então eu fiz aí vamos dizer assim, tem muitos guitarristas aí perdidos aí pela cidade que foram meus alunos, né? Eu comecei a tocar na noite também, cedo, com 14 anos, então eu tive até os 18, vamos dizer assim, que eu trabalhava mesmo com música, né? Dava aula, tocava à noite. Aqui em Curitiba eu toquei em todos os clubes aí que você possa imaginar. Então é uma paixão, né? Que a gente guarda até hoje. Depois, aí casei, aí tive que abandonar a vida noturna. tive que parar com as baladinhas, as sextas-feiras de música. Aí viabilizou, né? Aí eu tive que procurar mudar para outra área. Daí já fui bancário, né? Trabalhei no Banco do Brasil, fui concursado, enquanto estava na faculdade. Mas sempre gostei, o direito sempre esteve junto comigo, né? Eu sempre, mesmo nos trabalhos que eu tinha com música, eu sabia que era algo passageiro, porque desde criança eu já gostava lá no colégio de fazer a defesa lá Queria defender todo mundo, né? Queria ser o juiz ali da galera. Ô Fernando, e é muito legal nessa fase da nossa vida. Eu falo porque eu também eu me considero às vezes meio músico, né? Que já tive uma fase de cantar, de tocar, né? Que vem toda aquela história da igreja também. Sim. E você saiu do ensino médio já com a determinação de ser advogado. Como que foi essa história tua? Então, como eu levava a parte da música muito a sério, né? Então cheguei a tocar numa banda que a gente chegou a fazer um contrato na época com a Sony, chegou a gravar um CD, inclusive ele até em casa de prova, né? E então quase que eu fui para a questão profissional mesmo, era para estar até hoje, né? Só que como eu sempre gostei do direito, sempre gostava de falar de outros assuntos, não, porque músico geralmente só gosta de falar de música, né? Eu já não. Uhum. Eu tinha 12 anos, já me interessava por política. Então eu cheguei, por exemplo, pra minha mãe na época da eleição lá que teve lá atrás política. No colo, eu falei, não, vota em outro candidato. Então eu que dizia, com 12 anos, eu que dizia os candidatos pra minha mãe votar, né? Então eu sempre tive essa questão pra política, sempre gostei muito de filosofia. Então meus amigos eram sempre mais velhos, né? Então eu tinha um amigo que tinha 14 anos, tinha um amigo que já fazia faculdade na época de filosofia na Federal, então ele começava a me apresentar os filósofos. Então eu saí do ensino médio, inicialmente fiz um vestibular para engenharia da computação, que é uma pessoa que gosta de muitas coisas, né? Eu gostava muito de tecnologia também. Isso que é, desculpa a pergunta, mas há quantos anos atrás? Faz mais de 20 anos, com certeza. Mais de 20 anos. Tava começando a informática, né, então? Sim, não, exatamente. Na época, eu cheguei... Os computadores começam a nascer, a ser desenvolvido mesmo pro público lá pela década de 90, né? Isso, exatamente. Era bem no começo, né? Mas claro que já tinha... bem no começo. Aí eu cheguei a fazer, na época, um curso preparatório para entrar no ITA, que era uma escola... Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Que fica no Rio de Janeiro, né? Não, em São Paulo, São José dos Campos. Ah, sim. Eu tô confundindo, então, o Rio de Janeiro é o IME. O IME, que é o Instituto Militar de Engenharia, né? Isso mesmo. Aí eu fiz concurso preparatório, inicialmente para entrar na carreira militar, né, para fazer, no caso, engenharia. E era um curso específico só para quem queria entrar no ITA. Então, o dono, que era o Seno, na época, ele ia nas melhores escolas que tinha em Curitiba e selecionava lá os melhores alunos para participar desse... E eu descobri esse curso, não sei como, cheguei lá, ele gostou de mim, me deu uma bolsa. Comecei a estudar para fazer para engenharia. Só que eu acabava me saindo muito melhor na parte de humanas. Uhum. Então, em português. Então, eu tinha uns alunos lá gênios, né? Estudava aqui em colégio como Santa Maria, Bom Jesus, etc. E eu sempre tirava nota mais alta que eles quando era a parte de humanas. Aí, uma vez, o Seno chegou para mim e falou assim, Fernando, eu acho que você deveria desistir da engenharia. Eu acho que você devia fazer direito. Aí, quando ele falou isso, eu desisti de fazer o concurso pro ITA e resolvi fazer vestibular pro direito. Era um pouco complicado e tal, mas aí acabei fazendo.
Aí, quando eu estava na graduação em Direito, fiz o concurso Banco do Brasil, né? Comecei a trabalhar. Um pouco mais pro final ainda, né? E nesse meio período, antes, na verdade, de entrar no Banco do Brasil, eu cheguei a passar também aqui na UTFPR, na parte de um curso de tecnologia, sistemas de informação. Ou foi, acho que foi, eu fiz, na verdade, 2, internet, sistemas de telecomunicações primeiro. Aí você reenterrou aquela... reenterrou não, né? Renasceu aquela vontade tua de informática, computadores. Eu sempre gostei muito. Então, mesmo quando eu estava na faculdade de Direito, tinha, por exemplo, algumas matérias relacionadas com lógica jurídica, era que eu gostava. Então, não tinha, como você falou, não tinha essa questão de computação como é hoje. Então, quando eu estudei, por exemplo, na UTFPR, você tinha lá linguagem C, C++, que eram linguagens mais nível, não de máquina, né, mas linguagens assim que hoje em muitas faculdades não ensinam mais, né? Então era um estudo mais aprofundado, vamos dizer assim. Só que eu não consegui conciliar as coisas, então eu fui pro direito mesmo e deixei essa paixão de lado pela questão da tecnologia, que veio renascer depois, quando eu já como advogado numa startup, começou a trabalhar com a parte de tecnologia, e aí eu sentia, opa, eu acho que se eu tiver um conhecimento na área de tecnologia, vai ser um diferencial para mim como advogado. Sim. E aí eu voltei a estudar. Daí eu fiz, mas eu já estava formado em Direito, eu tinha feito especialização na área jurídica, né, em Direito Penal. Que a minha área pro Direito, eu fui pro Direito Penal Econômico, que trabalha com crimes financeiros, né? Essas questões aí. E depois comecei a prestar serviço para startups, que lá por 2015 já começaram a falar sobre criptomoedas. E aí foi aonde eu comecei, daí comecei a mergulhar na questão tecnológica, fiz uma outra faculdade daí de tecnologia, na internet das coisas, e comecei a estudar programação mesmo. Porque eu falei, eu quero ser um advogado diferenciado. Eu falei, direito já estudei bastante, não que a gente saiba tudo, mas estudei muito mesmo. Eu era aquele aluno, eu fiz iniciação científica quando estava na faculdade, escrevi artigo. Eu estava na graduação, eu cheguei a publicar artigos na revista da Direito da FGV, que só publica artigo de doutor. Eu consegui publicar o artigo lá ainda na graduação. Que legal. Então, justamente porque eu já entrei com esse foco em pesquisa e muito forte em filosofia, porque eu já gostava de filosofia. E aí, antes de entrar na faculdade, eu falei, eu preciso saber quem que são os mestres, né? Quem que são os mestres? Eu vi que tinha o Miguel Reale, na época, que era o grande nome e tal. E aí, o Miguel Reale, eu descobri que ele tinha um livro de filosofia do direito, resolvi estudar. Depois, vi um artigo do René Dotti, um outro advogado bem conhecido aqui, orientando os acadêmicos a estudar filosofia, que ele entendia que era o básico. Então eu fui muito nessa parte, estudando filosofia, pesquisando, e tive a sorte, né, de ter bons professores. Então eu tive na faculdade tive um professor que foi um dos pioneiros na área de Direito Penal Econômico, chamado Rodrigo Sanches Rios, que por ver essa minha habilidade para pesquisa me chamou para um grupo de mestrado na época. Então eu era da graduação e participava do mestrado, isso na época na PUC, aqui no Paraná. E ali conheci outros advogados, né, especificamente um professor chamado professor Robson Galvão, que me levou para o escritório dele, aonde era um grande escritório aqui em Curitiba, onde eu tive contato com grandes operações de crimes financeiros que envolviam Polícia Federal. Era uma época onde o pessoal da Lava Jato estava começando. Sim. Então, as operações que eu trabalhei no início, o juiz era o Sérgio Moro, né, o procurador era o Deltan Dallagnol, e eu trabalhava com o pessoal da defesa, né, na parte de crimes. Era chamada Operação CC5 do Banestado. Aí me enturmei bastante com o pessoal, a gente teve a ideia de criar um instituto, chama Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, foi uma ideia do professor Robson Galvão, o professor Rodrigo foi o primeiro presidente, e eu participei desse instituto, fui um dos fundadores, escrevi um artigo, logo no primeiro boletim, e comecei nessa linha, né? Depois fui para a parte de startups, que foi aonde marcou o início com a parte de cripto. Que daí é que eu tô até hoje aí junto com a doutora Marcela. Você lançou junto com a Marcela Zorzeto um livro de tokenização, né? Que eu acho que é até esse que você trouxe ele aqui, né? Sim, exatamente. Eu queria que você... Primeiro, eu queria entrar nesse assunto de tokenização, mas para quem... A gente tem um público bem diverso aqui no podcast, eu queria que você explicasse primeiramente o que é tokenização. Então... a gente falou isso, né, no outro podcast, né? O termo, ele não é um termo muito favorável, né? Então eu procuro dizer o seguinte, que quando a gente fala em tokenização, você tem que pensar que você hoje está com todos os bens e serviços sendo negociados numa rede, os sistemas tradicionais, o e-commerce tradicional, o sistema SWIFT, quando a gente fala em transações internacionais,
E tanto o comércio quanto o sistema financeiro estão sendo deslocados para uma outra, rede. E para você estar nessa outra rede, você precisa tokenizar os direitos, produtos ou serviços. Ou seja, você precisa criar uma representação digital de bens, produtos e serviços e ativos nessa outra rede. Então é isso que é tokenização, é você criar uma representação digital de tudo aquilo que hoje está sendo negociado numa rede, nas redes tradicionais, de modo que possa ser negociado nessa outra rede. Essa outra rede, que uma das mais conhecidas é a Ethereum, ela é uma rede global. Então é o que eu digo para as pessoas assim, eu falo assim, ó, a gente está num processo hoje de reestruturação do sistema econômico e financeiro. Então, no Fórum Econômico Mundial já se discute há muito tempo, onde você vai passar de redes, que cada uma que não se comunicam, para um sistema único, interoperável e global. Esse que é o grande objetivo, né, por trás das criptomoedas, que a grande maioria das pessoas não percebe, não sabe. Porém, os grandes agentes financeiros já sabem, né, desse processo, e por isso, inclusive, que o Banco Central lançou recentemente um projeto chamado de DREX, que é a tokenização do real. Então, eu até vi que eles estão querendo lançar até uma cripto digital do real, né? Isso. Que entra também nesse assunto. Exatamente. A DREX é a versão tokenizada do real. O token, vamos dizer assim, quando a gente fala em criptomoeda, a gente tem criptoativos, a gente tem as criptomoedas e tem os tokens. Essas são as duas formas de representação. Os tokens você consegue utilizar, é uma forma de representação mais, vamos dizer assim, mais ampla, que eu consigo utilizar para representar bens, produtos, serviços. Criptomoeda tem uma função mais restrita, como o Bitcoin, por exemplo. A tokenização hoje ela já acontece em relação a uma série de produtos e serviços. O que não existe ainda é uma versão da nossa moeda tokenizada. E isso que é o projeto do Banco Central. Então o Banco Central não diz que a DREX é uma criptomoeda, porque de fato não é. Ela é a moeda estatal, só que com uma outra forma. E essa forma é justamente uma forma de token. Mas isso para que a gente possa utilizar o real nessa outra rede que está se formando. Então esse é um projeto que está em andamento hoje, né? E o Banco Central agora recentemente falou exatamente isso que eu disse para você, que a inspiração para eles é o chamado mercado das finanças descentralizadas, que inclusive eu vou escrever sobre isso no livro Expert, que é o mercado que já existe, que visa substituir o sistema financeiro tradicional. E o fator distintivo é esse. Imagine o seguinte, imagine que hoje tudo aquilo que você está negociando em redes que não se comunicam, imagine se você tivesse uma única rede, onde eu tenho uma representação única, padronizada de bens e serviços, de modo que eu venha a ter o que a gente chamaria de uma interoperabilidade global. Esse que é o grande objetivo. Então, em síntese, é isso. É porque hoje quando a gente começa a estudar o mercado financeiro, a gente consegue entender que a gente tem inúmeras moedas, que cada moeda ela se torna o produto de valor daquele país. Né? Vamos colocar, por exemplo, o real, o peso, o dólar, o euro. Mas então essa tokenização seria mais ou menos a gente unificar um sistema financeiro onde a gente consegue fazer troca de produtos e valores pelo aquele meio de sistema. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Você tem essa questão que você falou. Esse passo do Banco Central de tokenizar a moeda é uma coisa inovadora do nosso Banco Central. Não existe, até onde eu sei, projetos em outros países para... Era algo que eu também tinha dúvida. Tem algum outro país que também tem um projeto como esse que tem no Brasil? O que existe em outros países é o que o pessoal chama de CBDCs, de criação de uma espécie de uma moeda, uma versão digital dos bancos centrais. Isso em relação aos demais países, em alguns casos chamam esse projeto do Banco Central também de CBDC, mas a gente conhece a fundo os detalhes, há diferenças. A ideia dos demais países é você ter uma versão mesmo digital, controlada em geral pelos bancos centrais, mas no caso do nosso caso é, obviamente, não deixa de ser uma versão digital, até pode ser chamada uma CBDC, uma versão digital tokenizada, mas ela tem mais a função de permitir que o nosso sistema se integre a essa nova rede. Essa que é a ideia, você tentar integrar o nosso sistema tradicional a esse novo sistema que chama Sistema das Finanças Descentralizadas, que já existe, é formado por uma série de protocolos baseados em programas de computador que oferecem produtos similares ao sistema financeiro tradicional.
Só que, como diz, esse sistema, ele não está tão avançado ainda a ponto de você ter versões de todas as moedas circulando. A moeda que rege esse sistema é a criptomoeda dele. Por exemplo, no caso, eu tenho lá a rede Ethereum. Aí, para eu fazer as transações nessa rede Ethereum, eu tenho que utilizar a criptomoeda, que é o Ether. Legal. Se for o Bitcoin, que é uma rede mais, eu vou utilizar a criptomoeda, que é o Bitcoin. Então, na verdade, a moeda estatal ela acaba perdendo um pouco de força nessa rede. Nessa rede. E aí, se a gente for entrar mais a fundo, A moeda estatal, ela também perderia um pouco de força, justamente por ser uma moeda estatal, de governo? exatamente. Pelos estudos, né, que a gente tem feito, a gente observa o seguinte: há muitos anos você está tendo uma migração de poder do Estado para grandes grupos econômicos. A gente entende que esse fenômeno, ele, na verdade, ele faz parte disso. Quando eu falo em Bitcoin, eu falo em Ether, uma palavra é chave: transnacionalização. Essas redes, elas são transnacionais. Só que é óbvio que alguém deve estar controlando a rede, de fato. Existem validadores, que fazem o processamento das transações, que não são controlados pelo Estado. Então a gente acredita que isso faz parte desse. Então a moeda estatal hoje a gente percebe que existe todo um discurso contra ela vem se enfraquecendo. Aqueles defensores mais do Bitcoin, eles são totalmente contra, né? Entendem o Bitcoin como uma substituição. E é possível mesmo que a tendência seja essa, que as moedas estatais percam força, essas moedas, porque o que tem de comum entre as moedas estatais é o controle do Banco Central. Quando a gente fala para criptomoedas, a gente tem um sistema de emissão privada, uma concorrência privada entre moedas, que é alguma ideia que foi defendida por alguns economistas, como o Hayek, por exemplo. É uma vertente muito liberal, né, do capitalismo, que a gente chama de escola de economia austríaca. Sim. Mas é uma ideia de você ter, em vez de você ter o Estado controlando a emissão, você passa a ter agentes privados emitindo. Então, a lógica seria que você passa a ter uma concorrência e aquela que vencer a conconcorrência, livre mercado. Acaba saindo um pouco do poder da mão do Estado, né? Aí o objetivo é totalmente esse. Isso é Fernando, me tira uma dúvida, agora uma curiosidade. A gente consegue fazer toda essa tokenização, mas e quando a gente fala de produtos e serviços? Eu vi uma notícia esses dias, eu acho que foi até o escritório de vocês, deixar até o arroba pessoal do escritório deles, qual que é? Lopes Orzeto, como que... Lopes e Zorzo Advocacia. Zorzo. Certo. Tá aparecendo aqui embaixo o arroba deles, pessoal. Eu vi que vocês tokenizaram uma transferência de carro. Conta pro pessoal como é que foi essa história. Sim. Então, algo que é bem interessante. Quando a gente fala em tokenização, isso até não foi dito, a gente está falando basicamente em smart contracts. Porque o token ele é um ativo digital que ele é emitido por meio de um programa de computador chamado de smart contracts, que foi criado com o objetivo de automatizar o cumprimento das obrigações. Então, esse smart contract que faz a emissão do token, esse token você pode utilizar para representar direitos e serviços, por exemplo, relativos a um automóvel. Ou você pode fracionar esses direitos relativos ao automóvel. E aí você utiliza uma plataforma baseada nesses smart contracts de modo a você tornar essa negociação, primeiro, nessa nova rede. Então você já está dando um passo, ou seja, você tem lá um sistema tradicional tentando migrar, só que nós, como os agentes privados, nós já temos essa flexibilidade que a gente já consegue lançar direto um produto nessa nova rede. Sim. E isso faz com que fique mais fácil você negociar o ativo. Então, grosso modo, essa tokenização do veículo nada mais é do que a gente pegar um contrato que poderia ser feito em papel ou poderia ser negociado no sistema tradicional e a gente utilizar essa nova estrutura para negociar direitos sobre esse veículo. Isso pode ser feito com qualquer outro ativo. O objetivo de fazer inicialmente do veículo foi para mostrar que é possível fazer isso e destacar que se você utilizar essa nova plataforma, você consegue ter uma redução dos custos de transação e que na prática significa uma redução do preço dos produtos. Então essa nova tecnologia ela possibilita que você hoje, os produtos que você está negociando, por exemplo, utilizando o sistema tradicional, se você vir a utilizar a plataforma que a gente está utilizando, você consegue oferecer para o teu cliente um produto mais barato. Na verdade, essa que é a síntese, né? Que é o principal, né? Porque hoje em dia todo mundo quer um preço melhor, quer comprar um produto com um preço abaixo de mercado, às vezes, né? Exatamente. E o escritório de vocês, ele é o primeiro, se eu não me engano, no Brasil a fazer esse tipo de serviço, né? Exatamente. O nosso escritório ele já foi criado com essa
objetividade de atuar nesses projetos de tokenização. Que legal. Justamente por essa visão que a gente tem, né, lá no início, né, que a gente teve no início. Então eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros a estar trazendo, a participar de projetos nessa área. Então tem livros que foram citados que utilizam, de pessoas que vieram depois, né, citam casos que eu trabalhei, né. Sou citado como o primeiro advogado a utilizar smart contracts na atividade empresarial. E aí depois conheci a doutora Marcela, que trouxe todo um know-how, né, que ela já tem, uma experiência em uma série de áreas. E aí a gente resolveu já essa visão, né, do futuro, construir um escritório, porque a gente pensou assim, bem, se as coisas vão migrar para essa nova área, precisa de advogados que entendam e que possam dar o suporte jurídico para as empresas que querem negociar os ativos nessa nova plataforma. Como que vai funcionar isso em relação à legislação atual? E aí suporte que a gente dá, porque existe uma série de barreiras regulatórias quando você passa de um sistema consolidado para um novo sistema, né? Só que como a gente tem uma visão, né? A nossa Constituição hoje, ela já está flexível, porque a nossa Constituição é de 88, mas cheia de emendas já, né? Nesse assunto, ela já está flexível, já tem projetos de lei, ou já tem leis em vigor sobre assuntos como esse de tokenização? É bem interessante. Existe hoje uma lei, né, a Lei 14.478, 2022, que é a chamada lei que regulamenta o serviço de prestação de serviços relativos a ativos virtuais, que é como tudo isso que a gente que grosso modo o legislador procurou criar um conceito, que ele chama de ativo virtual, para tentar englobar as criptomoedas e os tokens. Porém, ele é um conceito muito inespecífico, que a gente já teve a oportunidade, inclusive, de fazer uma crítica a ele no nosso livro. A gente entende que essa legislação ela é totalmente insuficiente para dar conta desse fenômeno, né? Sim. Então a gente é bem crítico assim, em relação a essa legislação. Fora isso, o que a gente tem, e é importante até frisar, é a questão da autonomia privada, e a livre concorrência e a livre iniciativa. No Brasil, existe um pensamento de que toda atividade empresarial tem que ser regulada, que você precisa ter lei para você regular. E não é assim que funciona. As questões é muito pelo contrário. O objetivo é que você tenha a maior liberdade possível para a atividade empresarial, que a gente chama de autonomia privada, e que o direito ele venha interferir o menos possível. Mas no Brasil existe um apelo para a construção de leis. Então você tem basicamente hoje todo um espaço que cabe ao agente privado criar contratos e desenvolver, inclusive, projetos de tokenização. Há inúmeras possibilidades. Mas muitos projetos não avançam justamente porque, primeiro, falta até mesmo profissionais que tenham essa capacidade de orientar o empreendedor a usar esse espaço legal que ele tem para empreender. Porque imagine, o que seria da livre iniciativa se tudo que eu pudesse fazer eu tivesse que perguntar, pedir para o Estado? Não ia ter livre iniciativa, né? Ia ter um sistema regulatório como você tem em países como China, por exemplo. O Brasil não. O Brasil ele é regido pela livre iniciativa, livre concorrência e autonomia privada. Ou seja, aquilo que não é proibido é permitido para o particular. Quando é para o Estado, aí é diferente. Aí o Estado realmente, se pega um projeto como o Banco Central, ele não tem a mesma liberdade do que tem um agente privado como nós, por exemplo, que fizemos a tokenização. Uhum. E um diferencial do nosso escritório é que a gente é muito alinhado à parte de pesquisa. Então a gente também tem uma empresa parceira que a gente trabalha junto, onde a gente faz essas experimentações como essa tokenização do veículo, e fizemos agora também a tokenização do canal do YouTube que eu tenho, que inclusive fizemos uma integração. Isso, era um ponto que eu tava aqui pensando, né? Porque eu vi vocês falando esses dias, e eu achei super interessante. Por exemplo, as nossas principais plataformas hoje que a gente alcança o podcast é Spotify, o Instagram e o YouTube, né? Mas o que mais se consegue monetizar é o YouTube, que é no canal. E eu vi que vocês conseguiram tokenizar e transformar isso numa forma de monetização. Como que isso acontece? Como que isso é feito? Como que dá para fazer isso? Então, quando a gente fala, né, em novas tecnologias, a gente tem que sempre seguir um passo a passo, né? Então a gente começa geralmente com projetos de baixo risco, como a tokenização do veículo, e aí a gente partiu, né, para a questão da tokenização do canal do YouTube. Qual que é a ideia? A primeira, como ele é um canal, chama canal DeFi Brasil, voltado a ensinar programação para essa área. Então a ideia inicial foi colocar a plataforma que a gente fez, que é uma plataforma específica para esse mercado, ou seja, é aquela que você consegue comercializar produtos com menor custo, só que precisa ser testada, é uma tecnologia nova, não tem hoje no mercado, a gente acredita que é algo similar. Então a gente colocou isso para rolar e falou, vamos ver se vai funcionar. E a gente criou um projeto inicialmente de um programa de benefícios. Então o nosso aluno, ele acessa a plataforma e ele adquire o que a gente fala que é uma fração do canal.
Aí essa fração, que é um token, basicamente que vai para a carteira dele, ele tem que ter uma carteira digital para fazer o armazenamento, né? Não é bem armazenamento, mas não vamos entrar em detalhes. Mas ele recebe esse ativo, tem o controle sobre esse ativo, e aí existe uma documentação jurídica dizendo quais são os direitos que ele tem. Hoje o direito que ele tem é o desconto de 60% no nosso curso de programação. Só que existe uma possibilidade já em aberto para a criação de novos benefícios. E esse token que ele está na carteira, dependendo do que a gente venha criar para frente, ele pode vir a valorizar. Então isso que é interessante, porque contrariamente a outros programas de benefício, onde você depende de sistemas centralizados, que podem ser alterados, etc. No nosso caso, a pessoa ela passa a ter um ativo digital que tem valor, pode valorizar, ela pode eventualmente trocar com outras pessoas. Só que o que chamou mais atenção foi que, embora a fração do canal ela dê benefício de desconto, a maioria das pessoas que compraram só para se sentir parte da comunidade, que é uma coisa muito nova hoje. Então, ele quer comprar aquele ativo, ele vai ter que, como está na blockchain... No mundo de cripto tem muito isso, né? O pessoal às vezes compra para se sentir parte da comunidade. Eu acho isso muito incrível. Sim. Porque com o mundo cada vez mais globalizado e digitalizado, acaba que as pessoas têm às vezes um costume de se afastar mais, socialmente falando. E eu acho legal do mundo cripto é que ele acontece totalmente ao contrário. Em vez de se afastar as pessoas, ele aproxima nas suas comunidades, seus grupos, né? Que é algo muito interessante, que eu acho. Sim, exatamente. Essa é fundamental, acho que está na base, né, da ideia do cripto. A gente chama muito de economia colaborativa, economia compartilhada. E a ideia é que realmente a pessoa seja parte da comunidade. Porque no momento que ela comprou, por exemplo, essa fração hoje, que está com aquele valor, esse valor pode subir, porque eu posso agregar mais benefícios, mas eu já procurei deixar claro o seguinte: o que tiver daqui para frente, não importa. Você comprou a primeira fração, você é membro, você vai... Se essa fração, se eu de repente colocar 4, 5, 6 novos benefícios, você vai continuar tendo acesso a todos esses por esse primeiro, porque você comprou essa primeira parte do canal. Então existe essa retribuição, é uma relação com aquela pessoa que está te acompanhando, que está te prestigiando. Então quanto mais o canal cresce, se desenvolve, a pessoa também vai faturando. Exatamente, né? Porque ela vai ter... Uma troca. Porque ela foi a primeira, né, que fez parte desse processo. Então ela ajudou a gente a testar a plataforma, tem ajudado. A gente até fala que isso é um pouco parecido com airdrop. Inclusive é possível que a gente venha estar emitindo novos tokens para essas pessoas que participaram dessa primeira fase, né, do canal. Em síntese, você veja que você tem uma série de possibilidades para quê? Para estar nutrindo aquela comunidade que está te dando apoio ali no começo. E subjacente a todo esse processo, a gente está testando e está validando uma tecnologia inovadora que hoje está negociando cupons de benefício, mas que esses cupons podem ser substituídos por qualquer outro ativo real, basta uma adequação da estrutura jurídica, que é justamente o que o escritório faz. Então, por exemplo, eu quero utilizar essa plataforma, Fernando, no meu canal, só que o meu canal não tem nada a ver com você, eu faço outra coisa, eu conto piada, por exemplo. Aí o Lopes Horst, ele vai trazer para você toda a estrutura jurídica que você pode adequar a essa estrutura tecnológica para que a pessoa que comprar a fração lá do teu canal, ela venha de fato ter o direito. E isso a gente frisa muito, porque tem muitos projetos hoje de tokenização, porque isso a gente chama do hype da tokenização. Deixa eu só te cortar, Claro, só para mim só para mim entender um raciocínio. Então assim, por exemplo, um youtuber que tem milhões de seguidores ali, ele quer tokenizar o canal dele. Então, é claro que ele, procurando vocês, tem toda essa estrutura, mas na prática mesmo, então, por exemplo, cada seguidor, cada visualização, porque o YouTube ele te monetiza com tempo de visualização, né? Isso tudo vai se tornando um token que vai gerando um faturamento para quem tá, vamos falar assim, tá investindo no canal com a tokenização. Na verdade, seria mais ou menos isso? Na verdade, a tokenização possibilita para ele uma nova fonte de monetização do canal que o YouTube não oferece. Então, por exemplo, imagine que se eventualmente o YouTube acabar, ele tiver que migrar para outra plataforma, ele já tem toda uma base de clientes que vão ter os mesmos direitos numa outra plataforma. Então o YouTube ele passa a ser, de certa forma, uma commodity, passa a ser descartável, porque o cliente do YouTube, vamos dizer assim, o participante da comunidade dele, está vinculado a ele por causa de um ativo
que é reconhecido internacionalmente, porque a depender da plataforma que você utilize, esse criptoativo, se ele valorizar, eu consigo trocar facilmente com um chinês, com uma pessoa de qualquer outra parte do mundo, em instantes. O legal da tokenização é justamente isso, né? Que ela não existe uma barreira de país. Ela é mundial, né? Porque Exatamente. hoje, para você fazer uma troca, vamos falar no mercado financeiro, às vezes a maior barreira são, vamos falar assim, os limites de município, limites de país, né? Que muda língua, muda moeda. E na tokenização, não. Na tokenização, você tá num objeto global ali que você pode trocar em qualquer lugar do mundo. É esse que é o objetivo. Eu acho que você tocou, para mim, é o principal ponto, é esse. É Uhum. você pensar que a comunidade que você está trabalhando hoje, você está trabalhando com um público limitado. Por quê? Porque você tem limitações tecnológicas. Quando você entra para a parte da tokenização e você começa a usar outras plataformas, você passa a ter acesso a novos mercados que hoje você não tem acesso. É isso, por isso que o Banco Central está criando uma versão do real nessa nova plataforma, porque ele quer que nosso sistema financeiro acesse outros mercados que hoje ele não acessa, ao menos não com a mesma interoperabilidade. Você tem os sistemas, hoje o principal sistema é o SWIFT, que é uma cooperativa que ela não se comunica de forma adequada. Isso é difícil o Estado reconhecer, o Estado, mesmo na Drex, ele se negou, assim, nunca foi explícito, né? Até agora recentemente, que eu até peguei uns pontos, onde ele diz claramente, não, a gente está inspirado no mercado de finanças descentralizadas por causa dessa interoperabilidade global, porque eu tenho uma rede como Ethereum hoje que conecta pessoas que conseguem negociar de uma forma totalmente global, né? Sem ter essas amarras, né? E, e são casos assim reais. Você pega hoje, por exemplo, existe um token chamado de stablecoin. Esse token ele tem valor muito próximo do dólar. Uhum. Hoje já estão importadores, pessoal do mercado internacional em geral já estão utilizando largamente esses stablecoins no lugar do dólar. Porque hoje eu consigo trocar essa stablecoin em qualquer parte do país, qualquer parte, da mesma forma, tem praticamente a mesma liquidez do dólar, só que não usa o sistema financeiro. Usa só tudo por meio dessa rede global, né? Isso é uma preocupação, agora os estados estão preocupados, por quê? Porque se você for parar para analisar, é um sistema muito mais eficiente do sistema que a gente tem de câmbio hoje. Só que o nosso sistema de câmbio hoje existe toda já uma estrutura, pessoas que ganham dinheiro com isso, as instituições financeiras, o próprio Estado que recolhe IOF. Só que agora, se você já tem uma forma de pagamento alternativa e as pessoas já estão usando, a tendência é que uma coisa seja Você substituída. acredita que a gente está caminhando para uma era de uma moeda única mundial? Bem curiosa essa pergunta, porque a minha monografia de conclusão de curso foi sobre moeda mundial. Então eu fiz acho que era bem curioso na Faculdade de Direito, escrevi inclusive um artigo que foi publicado na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, chamado Fundamentos do Direito Cosmopolita e sua função no estabelecimento de uma moeda mundial. O estudo que a gente tinha na época, isso foi em 2000 logo no início do Bitcoin, em 2008, é que já existe uma percepção de que você precisa ter uma substituição para o dólar. Só que não adianta você trocar o dólar para uma outra moeda estatal, porque você acaba gerando o mesmo problema que em economia a gente chama de privilégio exorbitante que os Estados Unidos têm, basicamente financiar os déficits nas transações correntes mediante a emissão da própria moeda, grosso modo é isso. Você precisa acabar com esse problema. E a única forma de você acabar com esse problema é por meio da criação de uma moeda que não seja estatal. Na época, lá quando a gente fez o trabalho, existia uma proposta do Keynes, que foi bem antiga, logo na reestruturação do sistema financeiro global em Bretton Woods, que era a criação de uma moeda que não fosse estatal, algo parecido com o que hoje você tem no âmbito do FMI, chamado direitos de saque, direitos creditórios. Não vingou a propósito do dólar. E quando teve a crise de 2008, voltou essa discussão, né, sobre isso. Por isso que eu fiz a minha monografia sobre esse tema. Só que eu não conhecia o Bitcoin. Aí quando eu conheci o Bitcoin, eu vi que o Bitcoin era uma moeda que não era estatal, eu percebi, poxa, o caminho eu acredito que é esse. E eu acredito que é exatamente isso que está acontecendo. A gente está num caminho para você ter uma moeda única. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que o Bitcoin, ele é hoje o principal candidato a isso. Porque veja, você tem todo um sistema de Ele pagamento. até o momento é a moeda mais forte, né? Moeda mais forte. E detalhe, né? Se a gente for parar para pensar, quando a gente entrou nisso, né? Quem trabalhava com criptomoeda era bandido, era fazer lavagem de dinheiro, Bitcoin era moeda digital que não valia nada. Hoje você tem aí o Banco do Brasil investindo em Bitcoin. Você tem todos os bancos vendendo Bitcoin. Você tem aí... o Bitcoin hoje ele já está aí no radar, né? Como hoje uma fonte de investimento,
uma reserva de valor, essa é a perspectiva. Aí existe uma discussão se vai ser utilizado como moeda mesmo, só como reserva de valor. Eu acho que essa discussão até não é tão interessante nesse momento. O que é interessante é o fato de a gente ter um sistema de pagamento transnacional que os estados estão querendo adquirir. Porque hoje, desde a Segunda Guerra, que a gente teve a questão de utilizar o dólar como uma moeda, entre aspas, mundial, né? Antes ela tinha a cotação vamos falar, em riquezas do ouro. Ouro, exatamente. Né? Mas depois do presidente Kennedy, né? Foi o Nixon. Que tirou essa cotação de comparação com o ouro e depois que é o sistema monetário que a gente utiliza hoje. Mas é um sistema monetário que às vezes é duvidoso. Porque você não... Por mais que... Aí entra a questão que você falou, né? A questão de uma moeda estatal que traz uma insegurança financeira que você acaba se tornando, todos os países, vamos falar mundialmente, hoje, até o momento, se tornam reféns. Exatamente. Né, da moeda americana. Exatamente. Né? Então, é por isso que eu te perguntei sobre a questão, às vezes, se tornar uma moeda mundial, mas só com uma moeda mundial confiável, porque tem a questão da blockchain, tem a questão, né, da segurança criptografada também, né? Criptomoeda criptografada vem de todo esse sistema, né? Isso, sim, exatamente. Então, essa que é uma questão que às vezes eu fico pensativo, se a gente está caminhando justamente para uma moeda mundial que às vezes todos os países depois... Isso, eu acredito piamente nisso. Eu fiz parte de uma organização internacional formada por economistas, chamava Single Global Currency Association. Não existe mais, porque o fundador faleceu, mas ele tem um livro onde ele defende, né, a criação de uma moeda mundial como solução para uma série de problemas. Então a gente estudou, né, desde dessa época. E, inclusive, o artigo que eu escrevi na revista da Procuradoria do Banco Central, ele veio depois de um artigo anterior de um professor dos Estados Unidos, onde ele traz justamente os problemas hoje de você ter o dólar como uma moeda internacional. Então, é aquilo que você falou. Hoje estão todos reféns dos Estados Unidos. Então, você já tem um movimento que começou lá atrás, de países, né, como China, tentar diminuir ao máximo as reservas que eles têm em dólar. Só que você não tinha nenhuma alternativa factível para resolver o problema. Porque esse problema que a gente chama de privilégio exorbitante, ele só surge quando eu tenho uma moeda estatal que é utilizada como meio de pagamento internacional. Isso faz com que, por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil ele precisa produzir, vender no mercado para ter dólar para poder eventualmente comprar outros produtos, etc. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, ele quer comprar produto, ele pode só emitir moeda. Essa é a questão, porque ele só pode emitir moeda, né? E todo mundo tem que aceitar. E acaba que todo mundo aceita e ele acaba não gerando sua própria inflação. Por mais que tenha, né, ali mais níveis baixos, né, mas ele pode produzir o tanto que for que o mundo vai exatamente. comprar. Ele reparte o prejuízo, igual a pessoa fala, emitir inflação. Sim, só que os Estados Unidos emitindo moeda não é a mesma coisa que o Brasil emitir moeda. É diferente porque ele consegue distribuir o prejuízo, só que ele só distribui o prejuízo para o mundo inteiro. Fernando, uma teoria da conspiração aqui, que o pessoal ama isso no YouTube aqui. Sim. China. Você acredita, a China ela está crescendo mundialmente, se tornando uma potência, e segundo estudos, nos próximos anos, se eu não me engano, até 2030, uma coisa assim, ela deve passar os Estados Unidos como, vamos falar assim, uma potência mundial. Você acredita que isso pode ser um risco mundial, porque é um país totalitário, né? Mas às vezes também haver essa troca, que eu vi alguns países que estão negociando não mais em dólar, mas sim na moeda que é a moeda chinesa, que eu não me recordo o nome aqui agora. Mas você acredita que isso pode vir a acontecer futuramente no mercado financeiro? Acho que é uma questão bem complexa, né? Eu vejo a China de uma forma bem interessante. A China, eles têm, obviamente, o sistema deles, né, que é comunista, só que o que mantém a China, do meu ponto de vista, não sou especialista nesse assunto, mas ao menos para mim, o que me parece que mantém a China é justamente o capitalismo. O que fez ela crescer foi justamente o fato das grandes multinacionais deslocarem toda a sua produção para lá para explorar a mão de obra barata, né? Então eu não vejo a China como um concorrente do capitalismo, ao menos não do capitalismo como a gente tem hoje, né? Eu vejo que eles fazem parte dessa questão, né? Eles estão, de certa forma, integrados a isso. Estão muito forte, né? Mas eu não vejo, por parte da China, não sei, posso estar enganado, mas eu não vejo assim
um expansionismo ideológico, por exemplo. Não vejo que a China seja um país que seja exporte, por exemplo, ideologia comunista. Eu quero que todos sejam comunistas. Não, eles exportam bens, eles compram bens, eles exportam a visão capitalista que eles têm. Eu acho que até por isso que eles se parecem um pouco mais neutro. Então eu não vejo assim que... Se eu tivesse que falar de teoria da conspiração, né, eu diria assim que o que me parece que é claro, que está evidente, é o seguinte: o poder está migrando do Estado para o poder de pequenos grupos econômicos. Sim. Isso me parece que é claro. Inclusive no próprio Bitcoin, que o Bitcoin vai ter uma resistência, né? Porque tem muitas pessoas que veem o Bitcoin. Não, o Bitcoin é uma coisa que surgiu do nada só para dar poderes para o cidadão. Eu não acho que é bem assim, porque quem tem poder no Bitcoin efetivamente são os nós. Para os nós é uma rede centralizada. E os nós são as grandes mineradoras, que são controlados por grandes grupos econômicos. Quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente começa, às vezes, dar uma olhada na economia global, a gente consegue... O que é a tokenização? Por exemplo, vamos pegar... Eu falo isso porque eu recebi algumas perguntas sobre isso esses dias e eu quero trazer isso aqui para a roda. A gente já está falando sobre economia, sobre tokenização. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da Argentina. A Argentina, durante anos, ela teve um quebra gigantesco na economia deles. Agora, com a troca, né, de presidência, a gente vê a Argentina, ela começa a se alavancar novamente financeiramente. O que a tokenização poderia ajudar financeiramente? Vamos falar de um projeto fictício aqui nesse momento. Como a tokenização pode ajudar um país a se reerguer como a Argentina? Um exemplo. Acabando com a parte ou diminuindo a intermediação financeira. O grande poder dos intermediários financeiros, basicamente o sistema financeiro interno, dos bancos, né, que acabam ficando com a maior parte do lucro, se você for ver hoje no próprio Brasil. Você pode ver que, independente do cenário, os bancos estão sempre lucrando. E isso não é uma coisa, é uma coisa de se desconfiar. E lucram por quê? Lucram porque trabalham juntamente com o Estado, que dá todo o suporte para eles, né? Obviamente tem toda uma estrutura relacionada à parte de emissão de moeda. A gente sabe que a coisa não pode ser feita do nada, de um dia para a noite, mas eu vejo que os estados deveriam gradativamente estar diminuindo esse poder, porque é o que acaba trazendo mais problemas. Por exemplo, o produtor, ele precisa de financiamento, ele vai ter o financiamento, né, as taxas, aí, custos de intermediação, né, custos de transação gigantescos. Por meio da tecnologia da tokenização, você consegue eliminar 80% desse custo. Então imagine, por exemplo, se eu conseguisse trazer um acesso ao financiamento mais rápido, mais barato para o produtor, e detalhe, já conectado ao mercado global. Então, se você pensar hoje numa economia integrada, a economia tokenizada, hoje o produtor, por exemplo, se ele é do agronegócio, ele tem opção do Banco do Brasil, etc. Quando você coloca isso numa rede internacional, ele passa a ter acesso a inúmeras possibilidades de financiamento, porque você tem os protocolos de finanças descentralizados que podem ser utilizados e certamente vão se desenvolver e vão passar a concorrer. Então você acaba não dependendo mais da economia local, né? Então. Isso, exatamente. E você passa a ter uma concorrência que hoje não existe no sistema financeiro. Hoje, por que as taxas de juros elas são muito altas? Muitos falam, é questão de inadimplência. Não é questão de inadimplência. Pode até ser, mas não apenas. Principalmente por causa do oligopólio. Você tem uma concentração bancária muito forte. Claro que tem questões internacionais, como isso que a gente comentou lá do próprio dólar. A gente sabe que os países têm dificuldade, uma vez que estão todos reféns do dólar. Só que, se você conseguir desintermediar, trazer uma concorrência maior, por exemplo, os bancos, hoje a Drex é uma resposta dos bancos à concorrência das finanças descentralizadas. Os bancos estão com medo de perder clientes hoje, clientes de alta renda, porque os clientes de alta renda já estão utilizando as finanças descentralizadas por todas essas facilidades de você mandar capital de um lado para o outro, ter um grau de anonimização gigantesco que você consegue, tecnicamente fala pseudo-anonimização, mas é possível conseguir anonimização também. Então eles já estão perdendo esses clientes. E o que acontece quando você tem um mercado onde você tem a concorrência? Você tem que melhorar a prestação do seu serviço. Então, ou o banco ele começa a melhorar a prestação do serviço, ou ele tem que diminuir as taxas. Então, é isso que eu acho que o Estado deveria impulsionar. Mas o Brasil ele optou mais por fortalecer os bancos por meio da Drex para tentar vencer essa concorrência. Eu não acho que é o melhor caminho, mas é o que está acontecendo. E eu acho que esse é um processo que não tem como lutar, porque é uma questão que já está sendo discutida no âmbito do Fórum Econômico Mundial. Inclusive o próprio autor que o Banco Central cita no projeto piloto, é um professor da Universidade da Basileia, que trabalha direto lá com a parte do Fórum Econômico Mundial.
Então, ou seja, é uma transformação que todos sabem que vai acontecer. Porque é algo que o mercado precisa. É uma exigência do capitalismo essa integração global dos mercados. Isso é uma coisa que já começou lá com globalização. Agora, com a tecnologia, você tem a ferramenta que precisava. Porque quando você estava naquele período só de globalização, você tinha a ideia. Vamos criar um mercado global. Só que o problema qual que é? O problema é os custos de transação. Agora vem o Bitcoin e fala, a gente tem uma tecnologia que você consegue criar um sistema de pagamentos transnacional e depois vem o Ethereum possibilitando que você consiga uma representação de produtos também nessa rede. É justamente aquilo que o mercado tá procurando. Então, é um avanço do capitalismo. Tem um filósofo que chama, ele fala que o capitalismo passa por um processo de criação destrutiva. Uhum. Ele esgotou um modelo e agora está entrando num modelo novo. Legal. Deixa eu te perguntar agora. Esse ano ainda vocês vão lançar, né? Você é um dos coautores do livro Experts. Sim. O que o pessoal pode esperar de você nesse livro? O que você está preparando aí para escrever nele? Pelas características, né, do livro, eu vou escrever sobre finanças descentralizadas. Então eu quero trazer para o profissional, hoje do mercado financeiro, por exemplo, ou mesmo de outras áreas, né, o que eles precisam estudar para estar preparado para esse novo mercado. Porque com agora o surgimento da inteligência artificial, vai impulsionar muito, então as transformações vão ocorrer, e eu acredito que cada vez mais rápido. Então o que eu tenho dito é o seguinte, você que é profissional da área do mercado financeiro, e não quer ficar desatualizado, quer continuar tendo relevância no mercado, você precisa aprender finanças descentralizadas. Porque quem tiver esse conhecimento, quem já tem esse conhecimento hoje, já está sendo disputado pelas instituições financeiras, pelo mercado e também pelos agentes, os demais agentes que estão entrando no mercado. Então eu vou procurar trazer passos, né, para essas pessoas, como que eles podem se tornar um expert em finanças descentralizadas. O que eles precisam estudar? Os principais conhecimentos. Perfeito. Então ele vai conseguir entender toda essa questão de como tokenizar produtos, tokenizar até commodities, né? E o trabalho do dia a dia, como ele consegue desenvolver isso, então, né? O objetivo é passar para ele, vamos dizer assim, uma cartilha para ele começar a estudar. Porque eu sempre gosto de frisar, né? As coisas não aparecem do nada, existe um processo, né? Então a gente começou lá atrás, eu comecei lá atrás estudando programação, tive finanças, é uma consequência. Eu vou procurar estar passando questões para deixar a vida mais fácil. Por exemplo, coisas que eu tive facilitar a vida dele. Tentar encurtar o caminho para que ele já possa ir direto ao ponto naquilo que ele vai precisar estudar. Porque hoje a gente vê tanto material aí que fica dando voltas e voltas e acaba e eu acho, ainda por ser um assunto novo, de cripto, blockchain, tokenização, acho que é um assunto ainda para quem não conhece, ainda bem misterioso. Então, quanto mais você consegue simplificar para o entendimento público, é melhor, né? Sim, eu acredito que as novas gerações elas já estão bem mais familiarizadas, né, com esse mercado. E a ideia é para dar um norte para o pessoal mais novo que está começando a estudar e que certamente vai trabalhar no mercado de finanças descentralizadas, como eu não sei, né, se vai trabalhar como prestador de serviços. Porque assim, uma coisa que os bancos têm toda a razão é que as pessoas vão ter uma dificuldade em começar a operar esse mercado por conta própria. Então é muito possível que as pessoas vão se servir de bancos. Só que esses bancos eles não têm profissionais que entendam desse mercado. Então vai precisar contratar profissionais. Então em falta. E são contratados a peso de ouro. Então o objetivo do livro é que a pessoa seja um desses profissionais contratados a peso de ouro. Eu quero passar o máximo possível, né, seguindo a minha inspiração como professor, para que eles peguem os atalhos ali para poder chegar o quanto antes nisso, né? Legal. Fernanda, a gente está caminhando aqui já para o final, mas eu queria que você deixasse aí para o pessoal suas redes sociais, né? Tanto sua quanto do seu trabalho lá no escritório. Quais que são? Como que alguém, por exemplo, quer tokenizar seu canal? Antes de eu passar para essa parte, eu fiquei com uma dúvida também. Por exemplo, hoje a gente está sentindo o crescimento gigantesco no Instagram. Pessoa quer tokenizar o Instagram dela. Tem como fazer isso? Como às vezes ela consegue tokenizar o YouTube? É interessante, né? Quando a gente fala, né, tokenização do Instagram ou tokenização do YouTube, o que a gente está falando é você utilizar benefícios que você está hoje já oferecendo por meio do Instagram ou por meio do YouTube, só que criar um ativo de modo a que a pessoa possa ter um privilégio, né, na aquisição desses benefícios e possa ter
em benefícios também que possam vir a surgir. Então, se hoje, por exemplo, eu já tenho a minha página no Instagram e já passo um determinado tipo de conteúdo, eu posso criar um projeto de tokenização voltado aos meus seguidores que venha dar para eles questões que os demais ainda não possuem. Então, é perfeitamente possível em qualquer outra plataforma. Porque a ideia qual que é? Na verdade, é você ter uma independência das plataformas. Quando eu crio um projeto de tokenização, eu não estou mais preso ao Instagram ou preso ao YouTube. Tudo aquilo que o meu cliente, meu seguidor, ele tem no Instagram, ele pode vir a ter no TikTok, ele pode vir a ter no YouTube. Eu posso, inclusive, já deixar isso tudo especificado na parte jurídica, para que ele se sinta seguro que fala assim, se de repente o Instagram, se a conta do meu, vou dar um exemplo, né? Se a conta da pessoa que eu sigo for bloqueada, por meio desse token eu consigo ter o mesmo benefício numa outra lá que ele venha ter acesso. Isso já aconteceu em casos de censura, por exemplo, né? De alguns influenciadores, etc. E o token, vamos dizer assim, ele te dá um vínculo eterno com aquela pessoa que ele admira. Legal, legal. Gente, a gente conversou aqui com o Fernando Lopes, o Fernando, que é esse professor incrível. Obrigado, Fernando, pela a sua presença. Muito bom te receber aqui. Sempre quiser vir, tá de portas abertas, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, né? O pessoal pode entrar no lopesorso.com para adquirir o nosso livro. É isso que eu ia te perguntar, como que faz para adquirir o livro? Porque tem esse, né? Sim. Tem o offline, né? E vai lançar agora o próximo, que é o Expert. Isso, o offline e o Expert são livros idealizados pela Marcela Zorzo. Sim. Eu tenho a honra de ser coautores. Esse é um livro escrito juntamente com a Marcela Zorzo, que é tokenização, e nós temos aí no site do nosso escritório, que é o lopesorso.com, onde tem todas lá as matérias, a gente sempre tem um conteúdo educativo bem forte, a pessoa pode adquirir o livro e pode entrar em contato pela rede social do Lopes, _Zorzo, _advocacia, @ depois acho que vai deixar ali. O meu Instagram pessoal é @professor Fernando Lopes. E é isso, a gente está sempre aberto aí a conversar com as pessoas, tá trazendo nosso conhecimento sobre esses assuntos. Fernando, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom esse bate-papo aqui com você. E sucesso aí no próximo livro. E eu quero estar lá. Quando for lançar, avisa a gente. Quero poder estar presente lá no lançamento, tá bom? Perfeito, eu que agradeço. Parabéns aí por esse podcast maravilhoso. Obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau.